o dia que eu tomei um fora de um cara que eu achava que tava super na minha. Porque assim, pra mim foi histórico, porque eu sou uma pessoa que não sou acostumada a tomar fora. Ai, alecrim dourado, a última bolacha do pacote, gente, não é isso. É que eu acho que no geral mulheres, que eu vejo das minhas amigas, também não são muito acostumadas a tomar fora. Todas ficamos com o ego super ferido, ai, ele é viado, ai, não sei o quê. Mas eu sei que eu também não costumo tomar muito fora, porque eu não dou minha cara a tapa pra tomar foras. Enfim, eu tava ficando com um cara, e aí eu esqueci meu carregador do celular na casa dele. E aí, logo que eu esqueci, mas não foi de propósito. A gente ficou zoando e eu fiquei, olha que pena, vou ter que voltar pra buscar. E aí a gente ficou, tipo, nessas, logo no dia após eu ter esquecido. Aí, beleza. Depois meio que nossa conversa morreu, a gente ficou uma semana toda sem se falar, mas eu tava assim, de boa, e ainda na minha cabeça eu tava assim, eu vou usar a estratégia do carregador pra puxar assunto quando eu quiser de novo. E a gente tava super, tipo, envolvidinhos e tal, sabe? Aí, na semana seguinte, fui chamar ele, puxando um outro assunto, conversando, tal. Aí eu tava vendo que o assunto ia morrer. Aí eu, inclusive temos que combinar pra eu buscar o meu carregador que tá aí. Tipo assim, jurando que ele ia falar sim, vem não sei quando aqui em casa, sabe? Umas vibes assim. E aí ele respondeu assim, sim, quando estiver em São Paulo, me avisa que eu mando um Uber te entregar. Ai, juro, eu nunca fui tão humilhada na minha vida. Mentira, já fui muitas vezes muito humilhada, mas sério. Esse fecho, assim, pra mim, marcou meu 2026. O dia que eu tomei um fora do Felca, com mais de 15 mil pessoas assistindo. Vocês ficam aqui falando, você é nossa mãe, nossa figura materna, já que a gente ama. Eu, por livre e espontânea vontade, deixando bem claro, participei da live do Vai Dar Namoro. Ou melhor, eu gosto de participar. Porque eu confio sim, gente, que dá pra encontrar um amor pela internet. Felca tava lá de boa, conversando com todo mundo. Quando chegou a minha vez... Jaque, o que mais te chamou a atenção nele? O que você gostou dele? Esses olhos lindos também, essa voz calma, né, Júlia? Porque eu sou uma pessoa muito agitada e ele com essa voz calminha... Seria, assim, o match perfeito, né? Me completaria, porque todo mundo precisa de um pouquinho de água. A homem de vocês ama passar vergonha. Eu não gosto de pessoa agitada. Poxa. Eu gosto de pessoa mais calma, mais tranquila. Você já descartaria essa opção, então, Felipe? Sim. Vai embora. Parabéns, gente. Eu tomei um fora do Felca, mas agora eu posso falar, eu tomei um fora do Felca. Um hit é um hit, meu amor, como diria Gigi Todinho. Isso a música tocou aonde? A minha então. Obrigada. Um beijo, amor. O tchau de diva, né? Oi? Desculpa. Uma pessoa agitada não dá pra mim. Depende também muito da experiência da Eu pessoa. sou agitada do bem, vocês me conhecem. Entendeu? Enche o saco mesmo. Vai desligar, porque eu tô falando muito coisa. Quando que levar um fora virou grande coisa? Recebo bastante o comentário do eu era assim e só quebrei minha cara, por eu gostar de me emocionar. Longe de mim julgar quem tá nesse momento. É completamente válido você analisar as suas prioridades e perceber que é isso que te faz feliz. Pra mim, a minha prioridade não é eu preservar meu ego. Felicidade, eu reconheço que hoje viver os meus sentimentos assim é o que mais chega perto disso. Sei que é muito mais difícil realmente ficar de boa levando um fora. Se alguém não corresponder o seu sentimento, não é necessariamente uma ofensa. É importante a gente lembrar que pessoas têm gostos e prioridades diferentes. Você não estar na expectativa do outro diz sobre ele. Sempre tem alguma coisa pra melhorar, mas personalidade e aparência... Muito cuidado! Não é pelo outro que a gente muda essas coisas, tá? Não é! Sobre compatibilidade, a gente precisa entender que para aquela pessoa em específica, as nossas qualidades podem não ser grande coisa, mas para outro vão ser encantadoras. Pensando quão soberbo a gente tem que ser para se sentir menosprezado e ofendido por alguém não querer a gente. Como se as pessoas fossem obrigadas a corresponder aos nossos sentimentos e expectativas. Me preocupa isso tanto em nós mulheres, porque aí parece que a gente não pode fazer nada. Zero poder na nossa vida amorosa é apenas sorrir, acene e espere. Mais ainda nos homens, porque eles não só começam a agir como uns coitados, como se sentem no direito de xingar a gente por receber um não muito obrigado. Nem sempre o outro se encaixa pra gente, nem sempre a gente encaixa pro outro. E ninguém tem obrigação de encaixar ninguém num negócio que a gente sabe que é melhor só deixar quieto. Falei antes, eu tenho pavor de rejeição e eu sei que na prática é muito mais difícil isso de você ficar de boa. Mas eu fico falando porque eu acho que tem que virar um esforço consciente a gente se lembrar disso, pra ver se lembrando no pensamento... Vai pro sentimento, senão fica todo mundo muito frágil e paralisado, sabe? Um beijo e tratem-se. Tomei um fora bem bonitos. E fazia tempo que eu não tomava um fora, e não porque eu sou gata, é porque eu não chego nas pessoas. E hoje, que eu tive a brilhante ideia de chegar, tomei um fora.
É assim, esse menino trabalha na casa onde eu trabalho. Às vezes ele tá lá. E quando ele tá lá, a gente sempre se olha, sorri, tem uma troca, sabe? E daí eu, com a minha cabeça bem pensante, penso, cara, eu faço a minha própria história. Pego, escrevo o meu nome e o meu número e dou pra ele. Falo bem assim, me chama se você quiser. E ele me chamou bem rápido, ele quis, sabe? E daí ele me chamou, a gente conversou um pouquinho e ele mandou assim pra mim: não sou o cara ideal pra você. Só que na minha cabeça, cara ideal é pra casar, namorar. Em nenhum momento eu falei sobre casamento, namoro. E daí eu falei, eu não quero te namorar, então não precisa ser ideal. E daí ele manda, o que você quer? E eu mando a real. O que você quer, Isadora? Gente, eu quero um contato que não tenha romance, que eu não precise ficar lá, ai, oi, tudo bem, amorzinho. Uma pessoa que esteja ali quando eu quiser, sabe? E a pessoa me satisfaça, sabe? Ai, que vergonha de falar isso, mas era isso que eu queria. E daí eu mando isso pra ele, ele me manda um textinho meio assim, que eu sou uma pessoa atraente e gentil, só que ele já tá amando outra pessoa e ele quer ser sincero com ele e comigo. Então, fora, né? E eu ainda não... Eu li o texto e eu não entendi. Eu tive que ler a segunda vez pra entender. O ponto é, pra que foi me chamar, porra? Se você tá conhecendo uma pessoa, tá apaixonado por uma pessoa, tá amando uma pessoa, você não chama alguém no WhatsApp. Ah, é porque o momento que eu dei o meu número pra ele, ele sabia que não era pra amigar. Ele sabia que eu não queria ir tomar um chá com ele. Eu queria dar um chá nele, porra! O dia que eu levei um fora de um cara. Espero que essa maquiagem dure o dia inteiro. Mas enquanto eu faço essa maquiagem, eu vou contar pra vocês o único fora que eu levei na minha vida. A gente se conheceu numa célula, que é um estudo bíblico. E, enfim, a gente tava conversando, desenvolvendo uma amizade. E esse cara parecia me dar vários sinais de que ele estava interessado. A gente ficava até tarde conversando por mensagem, falava de família, falava de planos pro futuro, carreira, sabe assim, aquela conversa que fluía. Ele me mandava memes o dia inteiro no Instagram e alguns deles, tipo assim, meio flerte, sabe? Aí eu ficava assim, todo final de semana a gente saía como amigos. Esse cara também começou a me ligar. E a gente ficava até de madrugada em chamada. Eu já tava super interessada nele, né? Claro, era lindo, bem-sucedido, de Deus, crente. Falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Mas às vezes que eu puxava o assunto relacionamento, dizia, mas e aí, o que tu pensas e tal? E ele, tipo, não, quero casar, quero ter filhos e tal. Só que não tô preparado agora, então agora eu tô me focando em Deus, me focando em resolver meus problemas internos. E aí, assim, isso me deixava super confusa. Às vezes queria, às vezes não queria. Eu ficava, tipo, qual é desse cara, né? Daí, enfim, uma hora eu desisti, aí dei um gelo nele. Acabou que, tipo assim, nos resolvemos e ele finalmente se declarou pra mim. Queria uma coisa séria, pensava em casamento e tal, e queria uma coisa séria comigo. Isso tudo que eu tô contando pra vocês é tipo assim, no intervalo de 3 meses isso tudo aconteceu. Aí tá, eu falei assim, cara, então se esse cara quer casar, quer ter família, tipo, a gente vai ter um namoro com propósito mesmo, não é só pra ficar enrolando, se pegando e tá. Se ele quer uma coisa séria, então tá, vamos conversar. Aí ele foi na minha casa, eu comecei a me abrir e contar algumas coisas da minha vida que eu achava muito importante. A pessoa que eu estava considerando ser meu futuro marido, saber, então coisas muito íntimas, muito, assim, profundas, algumas feridas e tal. Comecei a abrir meu coração pra ele, tá? Foi super receptivo e aceitou, e, nossa, me abraçou, disse que me entendia, que não me julgava, bababá. Meio que se resolveu nesse dia do tipo assim, vamos ter um compromisso. Agora ele falou, não, vou falar com seu pai, vou lhe pedir namoro e tal. Eu sou crente, né? Evangélica, graças a Deus. E ele também era. E aí, a gente normalmente faz isso antes de namorar. A gente ora e apresenta o relacionamento diante de Deus pra saber se é da vontade de Deus ou não. E foi aí que veio fora. Tipo assim, eu não tava acostumada com esse tipo de relacionamento. Assim, tipo, mesmo sendo crente, eu, tipo, era normal. Eu saía com cara, aí a gente ficava, e aí, né? Enfim, aí via se dava, se não dava. E namoro, falei, beleza. E fiquei esperando, né? Tipo, a gente se acertou, a gente tem um compromisso aqui, vamos ficar. E a gente ir sozinho na sala e nada. Aí eu vou perguntar, né? Claro, eu vou perguntar. Aí deixa eu te perguntar. A gente não vai nem ficar, tipo, gente, a gente já tem um compromisso, né, aqui e tal. Aí ele me olhou assim como se fosse uma louca. Aí ele ficar? Não.
Não, se eu quisesse ter um relacionamento como eu tinha no mundo, eu ficava lá no mundo. Agora que eu vim pra Jesus, eu quero fazer tudo certinho. Não, a gente vai ficar, a gente vai orar, eu vou lhe pedir namoro, e aí a gente vai ficar em castidade, tudo certinho. Aí eu... Gente, quando ele falou isso, claro, eu fiquei super envergonhada, né? Porque, tipo, um fora na cara. Mas, ao mesmo tempo, eu olhei pra ele e falei assim, cara, é ele. Eu vou casar com esse cara. O cara que não tá pensando no meu corpo, ele não tá pensando na carne, ele quer realmente construir algo sério comigo. Vou casar com ele. Nesse dia eu tive certeza. E acreditem ou não, 7 meses depois, a gente casou. Estamos casados até hoje, vamos completar 2 anos de casado. E esse foi o único fora que eu levei na vida. Foi do meu marido. E por isso que eu casei com ele. E acompanhem por aqui a durabilidade dessa maquiagem que eu vou postar aqui pra vocês. Simplesmente acabei de levar um fora e eu tô tão aliviada. Eu não estou feliz, eu tô frustrada, eu tô triste, eu tô decepcionada. Assim, eu tô aliviada, sabe? Porque a pessoa foi direta, ela foi clara. Eu não fiquei naquela agonia, eu não fiquei naquela coisa de que, ai, o que será que a pessoa tá fazendo? Ai, por que será que o outro não me responde? Ai, por que será que isso, que aquilo, que não sei o que? Não. Nossa, linda desse jeito e levou um fora, meu. Ah, para, né? Mas pra vocês verem que até mulheres bonitas levam foras. Claro que não é uma coisa fácil, claro que não é uma coisa confortável, mas assim, gente, o negócio da comunicação, o negócio de ser sincero, ser direto. E, enfim, no final das contas, encerrei mais um ciclo de boa, tranquilo, sem ficar naquela gastura de ai, por que será que fulano não me respondeu mais? Ai, por que será que fulano se afastou? Ai, por que será que fulano não sei o que, não sei o que outro? Não, a gente resolveu e é isso. Teve uma conversa ali, olha, não tá fazendo mais sentido, tô mais afim e é isso, sabe? Sem ficar cozinhando a pessoa. Que nem eu falei, eu tô bem triste, eu não queria que isso tivesse acontecido, mas aconteceu. E aí agora é bola pra frente. Pelo menos o desfecho foi comunicado, sabe? Cara, eu tô tão brava porque eu chamei um cara pra sair e ele não se dignou em me responder, sabe? Em falar um não, me dar um fora. Ele simplesmente, foda-se, me ignorou. E isso já aconteceu outra vez. Tô sendo ignorada pela segunda vez. E, cara, eu odeio tanto ser ignorada. Tipo, a pessoa não tem atitude de macho, de falar um não, sabe? Pra acabar logo com isso. Não sei se a intenção é deixar ali na geladeira, ali de reserva, pra se um dia dar vontade, sei lá, acabar todas as opções de deixar ali, ou se é vergonha de falar não sei, mas, mano, tem atitude de macho, de falar não. E o pior é que tá acontecendo pela segunda vez, porque já aconteceu de eu chamar um cara pra sair e ele não responder, sabe? E da outra vez eu insisti ainda, eu falei, e aí, né? Tipo, você não vai me responder porque eu fiquei tão puta, sabe? E eu sei que é humilhante, mas eu quero a resposta, cara. Eu fico assim, meu Deus. E não é um cara aleatório que eu tô falando, tipo, vi um cara lá que eu sigo, ou sei lá, um carinha bonito no Instagram, fui lá e chamei pra sair. Não, é um cara que eu tava conversando, sabe? Tudo bem que a gente ia parar de conversar. Mas aí respondi stories e tal e falei, não, a gente podia sair, né? Qualquer dia. E a pessoa não me responde. Meu Deus. E eu quero sair logo, assim, pra ver se dá um match, porque uma vez eu já fiquei 9 meses conversando com um cara, aí a gente saiu, eu fiquei apaixonada, né? Porque eu sou trouxa. E aí a gente saiu e depois disso ele me deu um ghosting e depois me deu um fora. Então, assim, o que tá acontecendo com os homens? Eles não têm a atitude de te chamar pra sair, de realmente querer alguma coisa com você, sabe? O dia que eu levei o maior fora de um menino. Eu tava numa balada, eu tava comemorando os meus 18 anos. E tinha um menino lá, de beleza bem mediana, né? Eu e minhas amigas inventamos. Duvido que você pega. Quer saber? Eu vou chegar nesse menino. Que duvidem de mim. Odeio. E aí começou todo o bafafá. Só que tem um problema. Eu tinha que chegar nesse menino e eu nunca pedi pra ficar com ninguém. Fiquei pensando assim, bom, será que eu vou? Será que eu não vou? O menino nem fazia ideia da minha existência, né? Eu, bem bonitinha, fui lá chegar no menino. Com a cara e a coragem, porque eu nunca tinha feito isso antes. Gente, juro pra vocês. Quando eu cheguei e eu mandei a real, eu levei o maior corte que vocês nem conseguem imaginar. Como faz bastante tempo, eu não lembro o que eu cheguei e falei. Só lembro que ele me deu uma resposta que eu voltei pra trás com
com o meu rabo entre minhas pernas. Sério. Perguntei se ele queria ficar comigo. Eu não lembro. Eu só cheguei e falei assim, ai, vamos se beijar. Eu só sei que ele deu uma risadinha e falou assim, então, na hora do então, eu já queria sumir dali. Então, é que eu tô acompanhado, menina ali, a minha cara, gente, sério. Eu fiquei morrendo de vergonha. Pela vergonha de ter levado um fora, mas de saber que ele tava acompanhado com outra pessoa. Isso eu fiquei com mais vergonha ainda. Voltei pra lá com as minhas amigas. Cara, o cara namora. É tipo, nada não, mas era alguém que ele tava ali e, meu, a minha cara foi no chão, gente, sério. O dia em que eu levei o primeiro e único fora da minha vida. Acompanha a trend. Esse carinha era meu crush desde muito tempo, muito antes desse evento. Ele já era meu crush por conta da escola, que eu via ele todos os dias, e ele era o melhor amigo do ficante da minha amiga. Então tudo proporcionou uma coisa ligou a outra, e aí eu imaginei logo um futuro minha melhor amiga com o melhor amigo do meu crush, e eu imaginei uma coisa assim, minha amiga, fanfic surreal na minha cabeça. Gente, vamos lá pra esse assunto louco. Tudo começou num dia que normalmente tem um evento aqui na minha cidade que dá muitas pessoas. Só que tem o pra adulto e tem o pra crianças, o kids, né, que fala. E nesse dia eu e minha amiga resolvemos ir, só que como a gente ainda era muito nova, né, 13 anos, também tem os pais que não deixam e tudo mais, a gente foi pro kids, que é bem mais cedo, um horário bem mais cedo. E o que acontece? Eu e minha amiga nos arrumamos e ela ia ficar lá com o crush dela. Já era praticamente um ficantezinho dela. Sim, gente, 13 anos esquentado. Mas calma, a gente não fez nada de errado. É tanto que a gente foi pro Kids, né, gente? Pelo amor de Deus. Kids, não teve nada de errado, não aconteceu nada surreal. Enfim, nos arrumamos, pleníssimas, chegamos lá. Minha amiga encontrou com o boy dela, né, o crush dela, porque quem ia pagar o abadá dela era o crush dela, e pagou, nossa, super romântico, e eu só nos sonhos mesmo, porque o cara que eu tava, minha amiga, pelo amor de Deus, mas enfim, sem ressentimentos. Bom, depois de um tempinho, nós ficamos lá, né, porque tem umas grades que divide o local pra ficar dentro desse local só pessoas que estão usando o abadá, né, e no nosso caso, kids e tal, a gente tava lá. Foi anoitecendo, né, ficou escuro. E aí, chegou o meu momento, minha amiga. Eu muito afim do cara, eu também era bebê, minha gente. Vale ressaltar que eu era bebê. Eu nunca tinha encostado na boca de outra pessoa na minha vida. E nem encostei naquele dia. Tô rindo, mas por dentro eu tô chorando. Conversando com minha amiga, muito afim do cara, eu disse assim, amiga... Eu não disse exatamente assim com essas palavras, mas é o que eu lembro vagamente. Eu queria muito ficar com ele e é isso, é sobre isso. Então, chegou um momento que a gente estava caminhando, porque nesse evento a gente fica direto andando atrás de um trio elétrico. E aí fica rodando numa avenida direto dando voltas. E a gente estava andando nessa caminhada. Durante essa caminhada, o cara que a minha amiga tava ficando olhou pra mim como que ele disse assim, ó, vai, tenta aí. E eu fiquei, então quer dizer que o cara tá afim? E eu nunca tinha ficado com ninguém, não sabia como funcionava essa situação toda. Então eu pensei, por que não? Que tal perder o bebê agora? Do nada eu pensei, é agora que eu tiro esse bebê. Muito pleníssima, cheguei pra minha amiga e disse assim, vou ficar com ele. O dia que eu tomei um fora de um cara que eu achava que tava super na minha. Porque assim, pra mim foi histórico, porque eu sou uma pessoa que não sou acostumada a tomar fora. Ai, o alecrim dourado, a última bolacha do pacote. Gente, não é isso. É que eu acho que no geral mulheres, que eu vejo das minhas amigas, também não são muito acostumadas a tomar fora. Todas ficamos com o ego super ferido. Ai, ele é viado, ai, não sei o quê. Mas eu sei que eu também não costumo tomar muito fora, porque eu não dou minha cara a tapa pra tomar foras. Enfim, eu tava ficando com um cara e aí eu esqueci meu carregador do celular na casa dele. E aí logo que eu esqueci, mas não foi de propósito. A gente ficou zoando e eu fiquei, olha que pena, vou ter que voltar pra buscar. E aí a gente ficou, tipo, nessas, logo no dia após eu ter esquecido. Aí beleza, depois meio que nossa conversa morreu, a gente ficou uma semana toda sem se falar, mas eu tava assim, de boa, e ainda na minha cabeça eu tava assim, eu vou usar a estratégia do carregador pra puxar assunto quando eu quiser de novo. E a gente tava super, tipo, envolvidinhos e tal, sabe? Aí, na semana seguinte, fui chamar ele, puxando um outro assunto, conversamos, tal. Aí eu tava vendo que o assunto ia morrer, aí eu,
lá. Inclusive, temos que combinar pra eu buscar o meu carregador que tá aí. Tipo assim, jurando que ele ia falar sim, sim. Vem não sei quando aqui em casa, sabe? Umas vibes assim. E aí ele respondeu assim: sim, quando estiver em São Paulo, me avisa que eu mando um Uber te entregar. Ai, juro, eu nunca fui tão humilhada na minha vida. Mentira, já fui muitas vezes muito humilhada, mas sério. Esse fecho, assim, pra mim, marcou meu 2026. Gente, pior que levar fora é você levar fora de homem rodado. Puta que pariu, isso é o pior de todos. Mano, tinha um menino da minha escola que ele era muito lindinho, muito lindinho. E, tipo assim, ele era muito rodado. Só que, assim, ele era muito disputado e muito rodado, sabe? Ele era isso, era tipo assim, ao mesmo tempo que ele era disputado, ele dava moral pra todo mundo. Então ele, tipo, sentava na rola e descia com força. Aí, gente, tá bom. Aí, mano, eu não cheguei nele falando que queria ficar com ele. Mas o povo arrastou. E, gente, eu juro pra vocês, podia ser a menina mais feia da escola. Ele, sei lá, ele pegava, ele dava selinho, ele dava moral, fazia qualquer coisa. Mano. Aí, tipo assim, o menino falou que não ficaria comigo porque, tipo assim, eu era muito feia. Tipo, gente, eu não bastava ser só feia. Tipo, não tava bom ser só feia, entendeu? Tipo assim, eu tinha que ser muito feia. E, gente, eu juro pra vocês que tinham meninas mais feias que eu. Ai, Larissa, não existe menina feia. Gente, mas tem umas meninas na minha escola que é muito desarrumada, cara. Tipo, muito mesmo. Aí, mano, quando ele falou que eu era muito feia, parça, acabou comigo. Nossa, gente, eu juro pra vocês, eu cheguei em casa e eu chorei. Eu chorei muito. Porque, mano, eu me senti muito lixo, muito lixo. Porque, gente, se ele fosse uma pessoa que, tipo, não é de ficar com pessoas, que não é de dar moral, assim, sabe? Que não brisa muito nessas coisas. Mas, gente, eu juro pra vocês. Caralho. Gente, eu juro pra vocês que tinha umas candangas na escola que ele tava dando moral. E, gente, ele falou que eu era muito feio.